tudo certo. Você precisa do mic e o passador também? Isso, eu vou deixar aqui. Esse aí, passador, Pode ser funciona de que naquele lado jeito? aí, tá? Pode ser daquele? Tá, o passador é para frente, para trás, aqui. Só para referência aqui, eu acho que eu falo aqui mesmo. Você quer usar o pedestal? Não, acho que é melhor aqui que eu vou para frente e para trás. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a Brasília. Brasília da época dos ipês amarelos e também da época da poeira, né? Mas sejam muito bem-vindos. Eu inicio parabenizando o presidente Gilson pela realização desse evento e cumprimentando o presidente. Eu estendo os cumprimentos a toda a equipe da União de Vereadores do Brasil. Quero cumprimentar vocês também pela jornada de estarem aqui, se deslocarem dos seus municípios, deixarem suas atividades lá, que são tão importantes para o Poder Legislativo funcionar. O meu nome é Silvana, eu sou consultora da Res Publicae, que é de minha propriedade também. Temos mais 2 pessoas nessa empresa. Eu trabalho com gestão pública, um outro sócio trabalha com gestão de risco e um terceiro trabalha com tecnologias sociais. Então, esses assuntos todos têm a ver com a Agenda 2030, que é uma agenda da ONU, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma agenda que veio para ficar, é uma agenda que tem que ser implementada pelos países que são signatários. O Brasil é um país signatário dessa agenda. Então, nós temos uma lista de tarefas para cumprir até o ano de 2030. Por isso, Agenda 2030. Então, essa é a minha empresa, chama Res Publicae, consultoria e assessoria em gestão pública e gestão de riscos. Então, nós vamos falar hoje um pouco para vocês da importância do legislativo, do papel de vocês, agentes do legislativo, representantes do legislativo, na implementação dessa agenda, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que é essa agenda? Essa agenda não surge do nada. Essa agenda ela é resultado de mais de 50 anos de discussão de que mundo nós queremos, de que tipo de sociedade nós buscamos, né? Todos nós exercendo as nossas atividades no parlamento, como é o caso dos senhores e das senhoras, exercendo as atividades de consultoria, no poder executivo, na sociedade civil, na iniciativa privada. Então, essa discussão de que mundo nós queremos, ela culminou numa agenda, que eu não sei se os senhores e as senhoras já ouviram falar, que começou no ano 2000 e foi até 2015, que era a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, onde 8 objetivos foram definidos para que as cidades e os países fizessem o desenvolvimento de acordo com ela. Foi uma agenda mais voltada para os países em desenvolvimento. Essa agenda que nós vamos falar hoje é uma agenda para o mundo. É uma agenda que foi assinada no dia 15 de setembro de 2015, na agência da ONU, em Nova York. E a gente está dizendo aqui que 123 estados assinaram essa agenda. Portanto, se comprometeram a executar as políticas dessa agenda, que nada mais são do que políticas públicas. Na verdade, vocês não terão uma tarefa a mais, vocês terão só que fazer uma integração do trabalho grandioso que já é feito com essa agenda. Então, 123 países se reuniram lá na sede da ONU e resolveram assinar um plano que vale para todo mundo, não é só para o Brasil, vale para os 193 estados que são membros das Nações Unidas. Se não me engano, nós somos 197 países, 193 assinaram essa carta. E essa carta, ela é ousada, ela é uma carta pesada, porque ela se comprometeu a acabar
com a fome e com a pobreza no mundo. Então, vocês vejam, de 2015 a 2030, para acabar com a fome e com a pobreza no mundo, nós vamos ter um trabalho grande. Então, é um plano de ação, alguns chamam de um compromisso assumido, para proteger os 5 P's que eles determinaram como importantes. Cuidar das pessoas. Para cuidar das pessoas, eu preciso ter paz. Para cuidar das pessoas e ter paz, eu preciso ter prosperidade, né? A economia precisa funcionar bem. E para que essas 3 coisas aconteçam, eu preciso estabelecer parcerias e cuidar do meu planeta. Então, essa agenda ela foi definida nesses 5 P's, certo? Resolvendo isso, cuidando desses 5 P's, eu chegaria à erradicação da pobreza no mundo e ao desenvolvimento sustentável. Por que a conversa do desenvolvimento sustentável? Porque até então, as outras agendas propostas pela ONU, elas davam conta de cuidar ou das pessoas, ou da economia, e do meio ambiente era menos falada. Essa Agenda 2030 não. Essa Agenda 2030 vem para cuidar das pessoas, então a dimensão social está prevista, cuidar da economia, né, porque a gente não consegue crescer se a economia não estiver boa. Então, cuidar da economia, da prosperidade, na dimensão econômica, e cuidar do meio ambiente na dimensão social. E o compromisso é que ninguém fique para trás. Então, por isso que todos os países assumiram essa carta. País rico, país pobre. E essa carta nos mostra a importância dela nessa pandemia. Porque essa pandemia atingiu todo mundo de forma igual, estando em país rico, estando em país desenvolvido como o nosso, estando em país pobre como dos outros demais. Então, é uma agenda pesada, coesa, e é uma agenda para todo mundo. O mote dessa agenda é que ninguém pode ficar para trás. Então, ela tem o nome de Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E ela é composta por 17 objetivos e 169 metas. É muita coisa? É. Mas quando vocês olham as 169 metas, as 169 metas nada mais são do que as políticas públicas. As políticas públicas que, inclusive, já são executadas nos municípios, propostas pelo Executivo ou por vocês lá no Legislativo. Então, a Agenda 2030 é uma lista de tarefas que tem que ser executada por todos, em todo o mundo, e dentro de cada país, por toda a sociedade. Então, ela é do Poder Executivo, é do Legislativo, é do Judiciário, é da sociedade civil, é da iniciativa privada, é das instituições de ensino, é uma agenda dos meios de comunicação. E é uma agenda de todo mundo, que queira fazer um mundo melhor para se viver. Ainda no que é a Agenda 2030. Então, a Agenda 2030, ela vem estruturada dessa forma. Então, ela tem um quadro, um triângulo, na verdade, que em cima ela tem a visão e os princípios, que são 100 e poucos itens. O meio dela, que é o único lugar que o triângulo está de ponta cabeça, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a parte dura dessa agenda. E temos a implementação e o acompanhamento. Então, por que essa agenda é importante? E por que é importante que o Poder Legislativo local abrace essa agenda? Porque é lá no município que essa agenda vai acontecer. Eu brinquei com o presidente Egilson outro dia, falando que os prefeitos dizem que as pessoas batem na casa dele pedindo coisa. Ele falou, não, senhora, as pessoas batem na casa dos vereadores e das vereadoras, dizendo, acabou o remédio, não tem merenda na escola. Então, essa é uma agenda em que, onde vocês estão situados, Poder Legislativo, é extremamente importante. Tanto que vocês vão ver já na sequência, que é o único poder que tem um ODS do qual vocês são os guardiões. O Poder Legislativo, o Parlamento é o guardião. Então, essa agenda ela só vai acontecer se vocês entenderem, Poder Legislativo, que ela é uma agenda importante, que ela precisa ser executada, que ela tem ODSs, que são 17 temas, cada ODS é um tema, e que as metas desses ODSs nada mais são do que as políticas públicas.
ainda. Então, assim, rapidamente, para compreender a agenda. A agenda é para o mundo, né? Então, aí o formato do globo, os 5 P's que a gente falava, é uma agenda que tem, para ter desenvolvimento sustentável, ela precisa ter as 3 dimensões, a econômica, a social e a ambiental. Cada uma dessas dimensões é vinculada a um dos P's. Então, dimensão social é vinculada ao P de pessoas e tem 5 ODSs relacionados a pessoas. Como tem 5 ODSs relacionadas à dimensão econômica, no P da prosperidade, e tem 5 ODSs relacionados à dimensão ambiental, né, que é o P do planeta. E aí tem outros 2 P's aqui, o P de paz, do qual o poder legislativo, o parlamento é o guardião, porque é o da fiscalização, o da igualdade, o da garantia dos direitos, ou da fiscalização para que a gente tenha instituições eficazes e eficientes. E o de parcerias, que é uma inovação da agenda, porque sem parcerias a gente não consegue fazer. Porque tem país que tem dinheiro e não precisa gastar, e tem país que não tem e precisa do dinheiro para executar os ODSs. Então, esse globo ele é indivisível. Para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável lá no seu município, a gente precisa trabalhar com as 3 dimensões de forma igualitária. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu falei a vocês, são esses 17. Eu falo que eles são políticas públicas, porque se você olhar tudo que vocês fazem na saúde lá no seu município, ele está incluso no ODS 3. Tudo que vocês fazem sobre educação está no ODS 4. Todas as políticas da agricultura familiar estão no ODS 2. Aí para as mulheres, todas as políticas de igualdade de gênero que nós tanto lutamos, está no ODS 5, da qual vocês parlamentares, inclusive, têm um fórum, né? O Fórum das Mulheres. O ODS 11... O ODS 11 é o ODS das cidades. Então, é um ODS que impacta a vida dos municípios de forma muito abrangente, certo? Então, esses são os 17 ODSs. Eles são integrados e indivisíveis. Por que eles são indivisíveis? Porque quando você olha para uma meta de um desses ODSs e executa uma meta aqui, você impacta vários outros. Então, eles não são separados. A atuação num deles impacta todos os outros. E nós já vamos ver na sequência um exemplo de uma ação. Então, qual é o papel do legislativo? No caso do legislativo, vocês lá nos municípios. Então, qual que é o papel do parlamento? O papel do parlamento é promulgação da legislação e a adoção de orçamentos. Isso tudo passa por vocês, né? As proposições, os projetos de lei, sejam de origem do Executivo, seja da sociedade civil ou mesmo dos membros do Legislativo, é prerrogativa do Poder Legislativo, do Parlamento, seja no município, ou seja no Estado, ou seja no âmbito federal. E tem o papel, como vocês... A esse poder cabe o papel da fiscalização e do monitoramento da ação pública ser cumprida ou não, vocês têm um papel fundamental na implementação dessa agenda. Então, os membros do parlamento estão privilegiados, diz a Agenda 2030, porque vocês estão posicionados num lugar privilegiado entre as pessoas que demandam as políticas de vocês e entre as instituições, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, né, a sociedade organizada. Então, vocês têm um papel importante. Vocês são os guardiões do ODS 16. Então, ao Poder Legislativo, cabe garantir a paz, a justiça e as instituições eficazes. Então, a paz e a justiça por quê? Porque vocês são garantidores da participação social. Vocês são os garantidores dos direitos sociais, né? É o parlamento que faz isso. É o parlamento que estabelece essas leis, que nos dão a garantia. Então,
o ODS 16, ele vai promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso e a justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Então, de toda a sociedade, o poder legislativo é o único que tem um ODS que ele é guardião. Os demais são todos para nós, os outros simples mortais que devemos implementar a Agenda 2030. Dito isso, então, qual é o poder, o papel do legislativo? E aí o professor João, que antecipou, ele falava da educação via as escolas legislativas. Talvez esteja aqui. Então, qual que é o papel do poder legislativo? Especialmente de vocês, né, dos senhores e das senhoras, eu já estou aqui íntima chamando vocês de vocês, lá no município, é abraçar essa agenda, porque ela não é mais um trabalho para vocês, não é nada diferente do que vocês fazem, é só uma convergência do que é essa agenda e do que vocês fazem no dia a dia. Então, sensibilizar e formar os parlamentares para que conheçam a agenda, bem como as suas assessorias, criar um ambiente institucional, né? Elaborar as peças orçamentárias que tenham convergência com essa agenda, que conversem, né? Monitorar e executar as peças orçamentárias, ver se o executivo está, de fato, cumprindo a Agenda 2030 e legislar. A principal ação para começar a aderência da Agenda 2030 nos municípios, a gente poderia dizer que pode começar pela legislação, criar uma comissão municipal que acompanhe. Ontem, numa live, eu escutava a prefeita de Francisco Morato, e lá eles criaram uma comissão. E aí ela diz assim, se não fosse o poder legislativo, que tem condições, que é a instituição que conhece isso, que trabalha com a sociedade, chamar a criação da comissão no meu município, ela não teria sido criada. Então, assim, essa é uma função do poder legislativo local. E apoiar essa comissão para que ela possa, os trabalhos possam andar no município. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, bem rápido, para vocês perceberem como é que funciona uma convergência de uma da Agenda 2030 a uma peça que vocês devem estar recebendo daqui a pouco, se não me falha a memória dos meus tempos de assessora parlamentar, até final de agosto, vocês devem estar recebendo o PPA do próximo quadriênio. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de um PPA. Eu peguei Brasil, estado de São Paulo, porque é o maior estado, e peguei um município que eu não sabia se ia ter participante não aqui, então eu deixei não identificado. Então, vamos supor que isso aqui seja um PPA, um programa de PPA que chegue para vocês no dia 30 de agosto. Então, tem o PPA, é da saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, um programa lá que chama Saúde para Todos, e vai proporcionar ao cidadão um serviço de qualidade. O ODS 3, que a gente viu rapidamente por conta do nosso tempo, é o ODS da saúde. O ODS 3, ele tem várias metas, que, como eu disse para vocês, se vocês olharem, cada meta daquele ODS é como se fora um programa do município. Então, a meta 3.2, ela nos dá o seguinte texto: até o ano de 2030, né, porque a agenda é 2030, ela vai vigorar até o ano de 2030, todos os países do mundo, os 193 países signatários da Agenda 2030, vão ter que chegar no ano de 2030 cumprindo aquelas metas. Então, nós estamos falando de taxa de mortalidade de crianças. Crianças com menos de 5 anos e a taxa neonatal, que é quando a criança nasce, do dia 0 até o 27. Então, todos os países, até 2030, vão ter que ter uma taxa de mortalidade
para criança com menos de 5 anos, de 25 crianças por 1.000 habitantes. Então, eu posso ter essa taxa de mortalidade. E para neonatal, 12 crianças. Essa é a taxa que todo mundo tem que chegar. O que acontece? No Brasil, a mortalidade infantil para menos de 5 anos, lá no ano de 2018, que é a última informação que a gente tinha, até o começo desse ano, por conta da pandemia, o Brasil já tinha 14. Morriam 14,17 crianças por 1.000 nascidas vivas até 5 anos. Então, significa dizer que a meta de 2030, o Brasil já bateu em 2018. A mesma coisa o Estado de São Paulo e a mesma coisa esse município, que é um município com um pouco mais de 200.000 habitantes. Então, esse exercício aqui só foi para mostrar que as metas que estão lá são possíveis de serem alcançadas. Resta a gente ter política pública. Então, qual que é o exercício? É olhar para o ODS e olhar para o nosso município, ver se a gente tem essa política. E a mesma coisa acontece para a taxa de mortalidade neonatal. Era até 12, o Brasil tinha 8,54, 2018 também, o Estado de São Paulo 7,44 e o município 7,2. Então, em 2018, a gente já batia a meta da Agenda 2030. Podia chegar lá para a ONU e dizer, ó, o Brasil está de parabéns, porque nós já estamos batendo a meta. Aí o Ministério da Saúde fala, bom, já que nós estamos bem na foto, vamos baixar a nossa média. Vamos baixar a nossa meta. Passou a taxa de mortalidade infantil até 8,3 e a do neonatal até 5,3. Então, essas são as metas que nós vamos ter que percorrer agora para chegar até 2030. Certo? Então, assim que vocês vão receber o PPA, e é com esse olhar que vocês podem começar a olhar para o PPA de vocês que vai chegar e fazer essas contas, porque aí a gente consegue acompanhar e ver se essa agenda vai efetivamente funcionar. Aqui na sequência, né, aí seriam os outros passos, né, revisar o PPA, os objetivos, os programas, né, prestar atenção sempre como eles vêm, fiscalizar, aprovou o PPA, ele está sendo executado de modo adequado, conforme foi deliberado por essa casa, ótimo, então vamos em frente. E envolver a sociedade civil. Então, assim, essas seriam as funções, como os legislativos podem se engajar ou ficarem engajados à Agenda 2030. E já indo para o final, eu queria fazer aqui uma fala que sai um pouco de todos, mas para falar do ODS 5. O ODS 5 é o ODS de igualdade de gênero. Aí, quando a gente olha o número de vereadores que o Brasil tem, 56.503 ou 4, se não me engano, só tem 7.000 mulheres. Então, nós temos agora um ODS na Agenda 2030 que fala das mulheres. Eu vi que a União tem um fórum de mulheres. Então, por favor, mulheres, esse aqui é o nosso ODS. Então, ele diz, numa das metas desse ODS, que a gente precisa garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades, tanto na economia, quanto na política, quanto em tudo, né, em qualquer lugar. E daí eu só vou dar 2 dados para vocês, já para ir finalizando, que são importantes, né? Instituto IBGE, que nós temos informações muito eficazes, né? Os institutos públicos são excelentes, de qualidade, IBGE, IPEA, os estaduais, enfim. Se a gente fosse olhar o tempo necessário que as mulheres e os homens trabalham, a gente vai ver que tem uma diferença grande. Esse dado é de 2019. 43,2% da população ocupada era mulher, eram mulheres trabalhando. Todavia, elas só recebiam 77% do salário dos homens nesses mesmos trabalhos. Então, assim, apesar das mulheres terem um nível educacional maior, elas têm
menos acesso aos postos de trabalho e também tem salários diferenciados. E, para finalizar, dados muito recentes também, da diferença, da desigualdade de gênero que a gente tem no mundo, e por isso que também temos um ODS só para isso, é que esse relatório foi apresentado em Davos, na Suíça, agora no começo do ano, em maio, no Fórum Econômico Mundial. O tempo necessário para eliminar a desigualdade de gênero, ela passou de 99,5 anos em 2020 para 135,6 anos. Então, assim, a gente teria que passar um século inteiro para ter igualdade. Depois, a gente fala do tempo necessário para a desigualdade política. Então, para a gente chegar aí, dos 56 mil, chegar a 25, 25, 27, por aí para cada um, a gente levaria 145 anos. E ainda a econômica. A econômica são 267 anos. Então, teria que passar 2 séculos e meio para a gente ficar mais ou menos parecido, economicamente, politicamente, certo? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês é que aqui só estão os dados da gente, se alguém quiser discutir, conversar alguma coisa sobre esse assunto, estão aqui os e-mails. Agora, eu queria só finalizar dizendo que, mesmo que seja um assunto novo para os parlamentares, para vocês, parlamentares dos municípios, parlamentares homens ou parlamentares mulheres, vereadores e vereadoras, essa é uma agenda extremamente importante. É uma agenda que permite que seja avaliado o trabalho, permite que vocês olhem para as áreas de atuação. Se eu sou da saúde, um vereador, uma vereadora, que a minha bandeira é saúde, eu tenho um prato cheio aqui nos ODSs. Se for agricultura familiar, da mesma forma. Se for mulheres, a mesma forma. E para dizer para vocês que essa agenda só vai acontecer em 2030, no Brasil, se ela for para os municípios. Então, o papel de vocês é extremamente importante no desenvolvimento dessa agenda. Tá certo? Eu fico por aqui. Muito obrigada. Ninguém avisou do tempo? Só fica aqui que a gente vai entregar o certificado. Muito obrigado, Silvana Helena. Eu convido a vereadora de Mineiros, Goiás, Diane Souza, para